55. As regras do jogo. Os talentos consideráveis dos rompecéus equivaliam a quase uma habilidade divina, para a qual nenhum fluxo ou esprene específico concede capacidade. Mas, por qualquer meio que tivesse a ordem obtido tal aptidão, o fato permanece que era real e reconhecida mesmo pelos seus rivais. De Palavras de Radiância, capítulo 28, página 3. Ah, que ótimo! É você que vai fazer minha guarda hoje? Kaladin se virou enquanto Adolin saía de seus aposentos. O príncipe vestia um uniforme elegante como sempre, botões com monogramas, botas que custavam mais do que algumas casas, espada no quadril. Uma escolha estranha para um fractário, mas Adolin provavelmente o usava como um ornamento. Seu cabelo loiro salpicado de preto estava uma bagunça. Não confio nela, príncipe, disse Kaladin. Mulher estrangeira, noivado secreto. E a única pessoa que poderia atestar seu caráter está morta. Ela pode ser uma assassina, o que significa colocá-lo sob vigilância do melhor homem que tenho. Você é humilde, né? Comentou Adolin, andando pelo corredor de pedra acompanhado por Kaladin. Não. Foi uma piada, carregadorzinho. Perdão. Eu tenho a impressão de que piadas deveriam ser engraçadas. Só para pessoas com senso de humor. Ah, claro, disse Kaladin. Eu abandonei o meu há tempos. E o que recebeu em troca? Cicatrizes, respondeu Kaladin em voz baixa. Os olhos de Adolin pousaram por um instante nas marcas na testa de Kaladin, embora a maioria estivesse encoberta pelo seu cabelo. Que ótimo, disse Adolin entre dentes. Que maravilha. Estou tão feliz que você esteja vindo comigo. No final do corredor, eles saíram para a luz do dia. Não que houvesse muita luz, o céu ainda estava nublado pelas chuvas dos últimos dias. Emergiram no acampamento de guerra. Vamos nos juntar aos outros guardas? Perguntou Adolin. Geralmente ando com 2. Hoje sou só eu. Kaladin estava com poucos homens com o rei sob sua vigilância, e Teft levando os novos recrutas para patrulhar outra vez. Mantinha 2 ou 3 homens com todos os outros, mas decidiu que podia proteger Adolin sozinho. Uma carruagem esperava, puxada por 2 cavalos de aparência maligna. Todos os cavalos pareciam malignos, com aqueles olhos inteligentes demais e movimentos súbitos. Infelizmente, um príncipe não podia chegar em uma carruagem puxada por chules. Um lacaio abriu a porta para Adolin, que se acomodou lá dentro. O lacaio fechou a porta, então subiu na traseira da carruagem. Kaladin preparou-se para subir até o assento ao lado do condutor da carruagem, então parou. Você, disse ele apontando para o condutor. Eu. O riso do rei replicou lá do assento, as rédeas nas mãos. Olhos azuis, cabelos e uniforme pretos. O que ele estava fazendo dirigindo a carruagem? Ele não era um criado, era? Kaladin escalou cuidadosamente até seu banco e Riso sacudiu as rédeas, colocando os cavalos em movimento. O que está fazendo aqui? Perguntou Kaladin. Procurando encrenca, respondeu Riso alegremente, enquanto os cascos dos cavalos repicavam na pedra. Você tem praticado com minha flauta? Não me diga que a deixou no acampamento de Sadeias quando se mudou. Bem, eu falei para não me dizer. Nem precisa, pois eu já sei. Uma pena. Se você conhecesse a história daquela flauta, seu cérebro viraria pelo avesso. E com isso quero dizer que eu o empurraria para fora da carruagem por ter me espionado. Ah. Estou vendo que está eloquente hoje. Kaladin havia deixado a flauta para trás. Quando reuniram os carregadores de pontes restantes no acampamento de Sadeias, os feridos da Ponte 4 e os membros das outras equipes, estava concentrado nas pessoas, não em objetos. Não dar importância às suas poucas posses, esquecendo que a flauta estava entre elas.
Sou um soldado, não um músico, disse Caladinho. Além disso, música é coisa de mulher. Todo mundo é músico, devolveu o riso. A questão é se devemos ou não compartilhar de suas canções. Quanto à música ser feminina, é interessante que a mulher que escreveu aquele tratado, aquele que vocês praticamente veneram em Aletikar, tenha decidido que todas as tarefas femininas envolvam ficar sentada se divertindo, enquanto todas as tarefas masculinas envolvem encontrar alguém para enfiar uma lança em você. Significativo, hein? Acho que sim. Sabe, estou trabalhando duro para oferecer pontos de interesse envolventes, inteligentes e significativos para você. Não posso deixar de pensar que você não está sustentando sua parte da conversa. É como tocar música para um homem surdo. O que eu poderia experimentar, já que parece divertido, se alguém não houvesse perdido minha flauta? Sinto muito, disse Caladinho. Preferia usar o tempo pensando sobre as novas posturas de esgrima que Israel havia lhe ensinado, mas Riso havia sido gentil com ele antes. O mínimo que Caladinho podia fazer era conversar. Então, você manteve seu emprego? Como o riso do rei, quero dizer. Quando nos encontramos antes, você deu a entender que corria o risco de perder seu título. Ainda não verifiquei, retrucou o riso. Você ainda não... O rei sabe que você voltou? Que nada. Estou tentando pensar em uma maneira apropriadamente dramática de informá-lo. Talvez uma centena de demônios do abismo marchando em formação, cantando uma ode à minha magnificência. Isso parece difícil. Pois é. Aquelas bestas tormentosas têm muita dificuldade em afinar seus acordes tônicos e manter a entonação certa. Eu não tenho ideia do que você acabou de dizer. Pois é. Aquelas bestas tormentosas têm muita dificuldade em afinar seus acordes tônicos e manter a entonação certa. Isso não ajudou, Riso. Ah. Então você está ficando surdo, é? Avise-me quando o processo estiver completo. Tem alguma coisa que eu quero experimentar. Se ao menos me lembrasse... Sim, Caladinho suspirou. Você quer tocar flauta para um surdo? Não, não é isso. Ah, sim. Eu sempre quis me aproximar de Fini e cutucar um homem surdo na nuca. Acho que vai ser hilário. Caladinho suspirou outra vez. Levaria mais ou menos 1 hora, mesmo indo rápido, para alcançar o acampamento de guerra de Sebarial. 1 hora muito longa. Então você só está aqui para zombar de mim? Bem, isso é meio que eu faço. Mas vou pegar leve com você. Não quero que venha voando para cima de mim. Caladinho teve um sobressalto. Você sabe, disse Riso, despreocupado. Voar no meu pescoço, irritado. Esse tipo de coisa. Caladinho estreitou os olhos para um homem alto de olhos claros. O que você sabe? Quase tudo. E essa parte do quase às vezes é um pé no saco. O que você quer então? O que eu não posso ter? Riso voltou-se para ele com um olhar solene. Igual a todo mundo, Caladinho, filho da tempestade. Caladinho inquietou-se. Riso sabia sobre a manipulação de fluxos. Caladinho tinha certeza disso. Então deveria esperar algum tipo de chantagem? O que você quer de mim? Disse Caladinho, tentando falar de modo mais preciso. Ah, então você está pensando. Ótimo. De você, meu amigo, eu quero uma coisa. Uma história. Que tipo de história? Você é quem decide, Riso sorriu. Espero que seja dinâmica. Se há uma coisa que não consigo engolir é o tédio. Por obséquio, evite ser tedioso. Senão, posso ter que me aproximar de Fini e cutucar sua nuca. Eu não estou ficando surdo. Também é hilário fazer isso com pessoas que não são surdas, obviamente. O quê? Você achou que eu atormentaria alguém só por ser surdo? Isso seria imoral. Não, eu atormento todo mundo igualmente. Muitíssimo obrigado. Ótimo. Caladinho se acomodou, esperando mais.
Incrivelmente, Riso pareceu satisfeito em deixar a conversa morrer. Caladin contemplou o céu, tão cinzento. Detestava dias assim que o lembravam do pranto. Pai das tempestades. Os céus escuros e o clima miserável faziam com que se perguntasse por que sair da cama. Por fim, a carruagem alcançou o acampamento de guerra de Sebarial, um lugar que se parecia ainda mais com a cidade do que os outros acampamentos. Caladin se espantou como os prédios totalmente construídos, os mercados, os fazendeiros? Questionou ele, enquanto passavam por um grupo de homens andando rumo aos portões, carregando varas para minhocas e baldes de creme. Sebarial criou plantações de laves nas colinas do sul, explicou Riso. As grandes tormentas aqui são poderosas demais para as plantações. Diga isso ao povo de Natã. Eles costumavam semear toda esta área. Isso exige uma cepa de planta que não cresça tanto quanto aquelas com que você está acostumado. Mas por quê? Perguntou Caladin. Por que os fazendeiros não vão para algum lugar onde seja mais fácil? Como a própria Lady Carr. Você não sabe muito da natureza humana, sabe, filho da tempestade? Eu... Não sei. Riso sacudiu a cabeça. Tão franco, tão direto. Você e Dalinar certamente são parecidos. Alguém precisa ensinar aos dois como se divertir de vez em quando. Eu sei muito bem como me divertir. É mesmo? Sim. Envolve não estar perto de você. Riso o encarou, depois riu, sacudindo as rédeas, de modo que os cavalos dançaram um pouco. Então você tem uma gota de humor. Tinha puxado esse humor da mãe. Ela costumava dizer coisas assim, embora nunca tão ofensivas. Ficar junto de Riso deve estar me contagiando. Por fim, Riso parou a carruagem perto de uma bela mansão, semelhante ao tipo que Caladin teria esperado ver em algum belo light, não em um acampamento de guerra. Com aqueles pilares e lindas janelas de vidro, era ainda mais refinada do que a mansão do senhor da cidade de Larpetra. Na entrada para carruagens, Riso pediu ao lacaio que chamasse a noiva causal de Adolin, que desceu para esperá-la, endireitando o casaco, polindo os botões com uma manga. Ele olhou para cima na direção do banco do condutor, então se espantou. Você! Exclamou Adolin. Eu, explicou Riso. Ele desceu da carruagem e fez uma mesura floreada. Eternamente ao seu dispor, luminobre Colin. O que você fez com o meu cocheiro de sempre? Nada. Riso. O quê? Está insinuando que eu machuquei o pobre coitado? Parece algo que eu faria, Adolin? Bem, não, admitiu ele. Exatamente. Além disso, tenho certeza de que ele já conseguiu se libertar a essa altura. Ah, aí está sua adorável, quase noiva, mas não ainda. Shalandavar emergira da casa. Ela desceu os degraus saltitando e não deslizando escada abaixo como a maioria das damas olhos claros teria feito. Ela certamente é entusiasmada, pensou Caladin distraidamente, segurando as rédeas que havia pegado depois que Riso a soltara. Alguma coisa simplesmente parecia errada em relação àquela tal Shalandavar. O que ela estava ocultando por trás daquela atitude animada e sorriso fácil? Aquela manga abotoada sobre a mão segura poderia esconder uma série de instrumentos mortais. Uma simples agulha envenenada enfiada através do tecido seria o bastante para dar cabo da vida de Adolin. Infelizmente, ele não podia vigiar cada momento dela com Adolin. Precisava mostrar mais iniciativa do que isso. Poderia, em vez disso, confirmar se ela era quem dizia ser. Decidir, a partir do seu passado, se ela era uma ameaça ou não. Caladin se levantou, planejando saltar para o chão e ficar de olho na moça enquanto ela se aproximava de Adolin. Ela de repente se sobressaltou, arregalando os olhos e apontou para Riso com a mão livre. Você! Exclamou Shallan. Sim. As pessoas realmente estão boas em me identificar hoje. Talvez eu precise vestir.
Riso foi interrompido quando Shallan se lançou sobre ele. Kaladin desceu de um pulo, estendendo a mão à sua faca de cinto. Então hesitou quando Shallan agarrou Riso em um abraço, a cabeça contra o peito dele, os olhos bem fechados. Kaladin tirou a mão da faca, levantando uma sobrancelha para Riso, que parecia completamente pasmo. Ele ficou parado com os braços junto ao corpo, como se não soubesse o que fazer com eles. Eu sempre quis agradecer, sussurrou Shallan. Nunca tive a chance. Adolin limpou a garganta. Finalmente, Shallan soltou o riso e olhou para o príncipe. Você abraçou o riso, disse Adolin. É esse o nome dele? Indagou Shallan. Um deles, respondeu o riso, aparentemente ainda abalado. Na verdade, tenho nomes demais para contar. É claro que a maioria se relaciona a uma forma de praga ou outra. Você abraçou o riso, repetiu Adolin. Shallan corou. Foi indecoroso? Não é uma questão de decoro, é uma questão de senso comum. Abraçá-lo é como abraçar uma espinha branca ou uma pilha de pregos ou algo assim. Quer dizer, é o riso. Não é para você gostar dele. Precisamos conversar, disse Shallan, olhando para Riso. Não me lembro de tudo que conversamos, mas parte... Vou tentar encaixá-la na minha agenda, disse Riso. Contudo, ando bastante ocupado. Quero dizer, só insultar Adolin vai ocupar até a semana que vem. Adolin balançou a cabeça, afastando com aceno o lacaio e ajudando o Shallan a subir na carruagem pessoalmente. Depois disto, inclinou-se para Riso. Mantenha a distância. Ela é jovem demais para mim, criança, disse Riso. Isso mesmo, respondeu Adolin assentindo. Fique com mulheres da sua idade. Riso sorriu. Bem, isso pode ser um pouco mais difícil. Acho que só há uma dessas aqui por perto e nós nunca nos demos bem. Eita porra. Eu acho que eu sei quem que é. Você é tão esquisito, disse Adolin entrando na carruagem. Kaladin suspirou, então fez menção de entrar também. Você pretende viajar lá dentro? Indagou Riso, sorrindo mais ainda. Sim, confirmou Kaladin. Queria vigiar Shallan. Ela provavelmente não tentaria nada abertamente enquanto passeava na carruagem com Adolin, mas Kaladin poderia descobrir alguma coisa ao vigiá-la, e não havia como ter absoluta certeza de que ela não tentaria feri-lo. Tente não flertar com a garota, sussurrou Riso. O jovem Adolin parece estar ficando possessivo. Oh, o que estou dizendo? Flerte com a garota, Kaladin. Isso pode fazer os olhos do príncipe saltarem das órbitas. Kaladin bufou. Ela é uma olhos claros. E daí? Vocês se preocupam demais com isso. É igual eu tentando fugir de loira e cair no braço de loira. Que merda, hein? Sem ofensas, mas preferiria flertar com um demônio do abismo. Ele deixou que Riso fosse conduzir a carruagem e se moveu para entrar nela. Lá dentro, Adolin revirou os olhos. Você está brincando? É o meu trabalho, replicou Kaladin, sentando-se junto dele. Certamente estou em segurança aqui com minha noiva, disse Adolin entre dentes cerrados. Bem, talvez eu só queira me sentar em um lugar confortável, então, respondeu Kaladin, acenando com a cabeça para Shallan Davar. Ela o ignorou, sorrindo para Adolin enquanto a carruagem partia. Para onde vamos hoje? Bem, você mencionou um jantar, disse Adolin. Eu conheço uma nova casa de vinho nos mercados externos, e ela até mesmo serve comida. Você sempre conhece os melhores lugares, comentou Shallan, seu sorriso crescendo. Será que sua bajulação poderia ser mais óbvia, mulher? Pensou Kaladin. Adolin sorriu de volta. Eu só presto atenção. Ah, se você prestasse mais atenção em quais vinhos são bons. Eu não presto porque isso é fácil, ele abriu um sorrisão. Todos são bons. Shallan deu uma risadinha. Raios,
Olhos claros eram irritantes, ainda mais quando ficavam se adulando. Continuaram conversando e Caladinho achou bastante óbvio que aquela mulher desejava desesperadamente um relacionamento com Adolin. Bem, não era surpreendente. Olhos claros estavam sempre procurando oportunidades de subir na vida ou de se apunhalarem pelas costas, se estivessem nesse clima. O trabalho dele não era descobrir se ela era uma oportunista. Todos os olhos claros eram oportunista. Ele só precisava descobrir se ele era uma oportunista caçadotes ou uma oportunista assassina. A conversa prosseguiu e Shallan voltou ao assunto da atividade do dia. Olha, não estou dizendo que não quero ir a outra casa de vinhos, disse Shallan. Mas me pergunto se não é uma escolha óbvia demais. Eu sei, replicou Adolin. Mas há tormentosamente pouco a se fazer aqui além disso. Não há concertos, exposições artísticas ou concursos de esculturas. É assim que vocês passam o tempo? Pensou Caladinho. Que o Todo-Poderoso os proteja de não poderem assistir a concursos de esculturas. Tem uma exposição de animais, disse Shallan ansiosa, nos mercados externos. Uma exposição de animais. Isso não é um pouco vulgar? Ora, vamos. Podemos olhar todos os animais e você me diz quais já bateu bravamente em caçadas. Vai ser divertido. Ela hesitou e Caladinho pensou ter visto algo em seus olhos. Um lampejo de algo mais profundo. Dor. Preocupação. E eu gostaria de um pouco de distração, acrescentou o Shallan em um tom mais baixo. Na verdade, odeio caçadas, respondeu Adolin, como se não houvesse percebido. Não é uma competição justa. Ele olhou para Shallan, que forçou um sorriso e assentiu com entusiasmo. Bem, seria agradável fazer um programa diferente. Tudo bem, vou mandar Riso nos levar até lá em vez disso. Com sorte, ele vai obedecer em vez de nos jogar em um abismo para rir dos nossos gritos de horror. Adolin voltou-se para abrir a portinhola que dava para o banco do condutor e deu a ordem. Caladinho observou o Shallan, que se recostou com um sorriso convencido no rosto. Ela tinha um motivo oculto para ir até a exposição de animais. O que seria? Adolin voltou-se para ela e perguntou como foi seu dia. Caladinho escutava distraído, estudando o Shallan, tentando identificar facas escondidas. Ela corou devido a alguma coisa que Adolin disse depois de uma gargalhada. Caladinho não gostava muito de Adolin, mas pelo menos o príncipe era honesto. Ele tinha o temperamento sincero do pai e sempre fora direto com Caladinho. Desdenhoso e mimado, mas direto. Essa mulher era diferente. Seus movimentos eram calculados. A maneira como ela ria, o modo como escolhia as palavras. Ela dava uma risadinha e corava, mas seus olhos estavam sempre avaliando, sempre vigiando. Ela exemplificava tudo o que enojava na cultura a olhos claros. Você só está de mau humor, parte dele reconheceu. Isso acontecia ocasionalmente, com mais frequência quando o céu estava nublado. Mas eles precisavam agir com aquela alegria nauseante. Ficou de olho em Shallan durante o passeio e por fim decidiu que estava sendo desconfiado demais em relação a ela. A moça não era uma ameaça imediata a Adolin. Percebeu que sua mente ficava retornando à noite nos abismos, cavalgando os ventos, luz ardendo em seu corpo, liberdade. Não, não apenas liberdade, propósito. Você tem um propósito, pensou Caladinho, arrastando seus pensamentos de volta ao presente. Proteger Adolin. Era o trabalho ideal para um soldado, algo com que os outros sonhavam. Excelente pagamento, comando do próprio esquadrão, uma tarefa importante. Um comandante confiável, era perfeito. Mas aqueles ventos... Ah, disse Shallan, estendendo a mão para a bolsa para pegar alguma coisa. Eu trouxe aquele relato para você, Adolin. Ela hesitou, olhando de soslaio para Caladinho. Pode confiar nele, disse Adolin com certa relutância.
Ele salvou minha vida 2 vezes. Meu pai permite que ele nos guarde mesmo nas reuniões mais importantes. Shallan tirou várias folhas de papel com anotações feitas naquela escrita das mulheres. 18 anos atrás, o grão-príncipe Yennev era uma potência em Elhokar, um dos mais poderosos grãos-príncipes que se opunham à campanha de unificação do rei Gavilar. Yennev não foi derrotado em batalha. Ele foi morto em um duelo, por Sadeas. Adolin assentiu, inclinando-se para a frente, interessado. Aqui está o relato dos eventos pela mão da própria luminosa Ialai, continuou Shallan. Derrubar Yennev foi um ato de inspirada simplicidade. Meu marido conversou com Gavilar sobre o direito de desafio e a dádiva do rei. Antigas tradições que muitos olhos claros conheciam, mas ignoravam nas circunstâncias modernas. Como eram tradições que compartilhavam uma relação com a coroa histórica, invocá-las ecoava nosso direito de governar. A ocasião era uma gala de poder e renome, e meu marido duelou pela primeira vez com outro homem. Uma o quê de poder e renome? Perguntou caladinho. Os dois olharam para ele como se estivessem surpresos em ouvi-lo falar. Esqueceram de novo que estou aqui, não é? Preferem ignorar os olhos escuros. Uma gala de poder e renome, disse Adolin. É um termo requintado para um torneio. Eram comuns naquela época. Uma maneira para os grãos príncipes que estavam em período de paz se exibirem uns para os outros. Precisamos achar uma maneira de Adolin duelar com Sadeas, ou pelo menos desacreditá-lo, explicou Shallan. Pensando sobre o assunto, lembrei-me de uma referência ao duelo de Yennev na biografia que Jazz escreveu sobre o velho rei. Certo, disse caladinho, franzindo o senho. O propósito desse duelo preliminar era claramente impressionar e causar espanto aos grãos príncipes, continuou Shallan, levantando o dedo enquanto lia o resto do relato. Embora houvéssemos planejado com antecedência, o primeiro homem a ser derrotado não sabia do seu papel em nosso plano. Sadeas o derrotou com um espetáculo calculado. Ele fez uma pausa em vários pontos e subiu a aposta, primeiro com dinheiro, depois com terras. No final, a vitória foi dramática. Com a multidão tão entusiasmada, o rei Gavilar se levantou e ofereceu a Sadeas uma dádiva por tê-lo agradado, seguindo a antiga tradição. A resposta de Sadeas foi simples. Não desejo outra dádiva além do coração covarde de Yennev na ponta da minha espada, Vossa Majestade. Está brincando, disse Adolin. O fanfarrão de Sadeas falou desse jeito? O evento e as palavras dele estão registrados em vários dos principais livros de história, contou Shallan. Sadeas então duelou com Yennev, o matou, e criou uma abertura para que um aliado, Aladar, assumisse o controle daquele principado. Adolin assentiu, pensativo. Poderia funcionar, Shallan. Posso tentar a mesma coisa. Fazer com que minha luta com Hellis e seu parceiro seja um espetáculo, impressionar a multidão, conquistar uma dádiva do rei e exigir o direito do desafio contra o próprio Sadeas. Há um certo charme nisso, concordou Shallan. Usar a manobra do próprio Sadeas contra ele. Ele nunca concordará, disse caladinho. Sadeas não se permitirá ser encurralado desse modo. Talvez, disse Adolin. Mas acho que você está subestimando a posição em que ele vai ficar se fizermos tudo direito. O direito de desafio é uma tradição antiga. Alguns dizem que foi instituída pelos arautos. Um guerreiro olhos claros que se provou diante do Todo-Poderoso e do Rei, se voltando e exigindo justiça contra aquele que o prejudicou. Ele vai concordar, disse Shallan. Ele vai ter que concordar. Mas você consegue ser espetacular, Adolin? A multidão espera que eu ultrapassei, por causa dos duelos recentes. Não estarão com altas expectativas. Isso deve trabalhar a meu favor. Se eu puder oferecer a eles um espetáculo de verdade, ficarão empolgados. Além disso, derrotar 2 homens ao mesmo tempo? Só isso já vai nos conseguir a atenção que desejamos. Caladinho olhou de um para o outro. Eles estavam levando aquilo muito a sério. Vocês realmente acham que pode funcionar?
Perguntou Caladinho, pensativo. Acho, disse Shallan. Muito embora, segundo essa tradição, Sadeas possa indicar um campeão para lutar em seu nome. Então talvez Adolin não consiga duelar com ele pessoalmente. Mas ainda conquistaria as fractais de Sadeas. Não seria tão satisfatório, admitiu Adolin. Mas seria aceitável. Vencer o campeão dele em um duelo abalaria bastante Sadeas. Ele perderia imensa credibilidade. Mas não significaria nada de verdade, disse Caladinho. Certo? Os dois o encararam. É só um duelo, disse Caladinho. Um jogo. Esse seria diferente, replicou Adolin. Não vejo porquê. Claro, você pode ganhar as fractais dele, mas seu título e autoridade seriam os mesmos. É uma questão de percepção, explicou o Shallan. Sadeas formou uma coalizão contra o rei. Isso dá a entender que ele é mais forte do que o rei. Perder para o campeão do rei desacreditaria essa ideia. Não são apenas jogos, protestou Caladinho. Mas são apenas jogos, protestou Caladinho. Sim, disse Adolin. Caladinho não esperava que ele concordasse. Mas é um jogo que Sadeas está jogando. Essas são as regras que ele aceitou. Caladinho se recostou, absorvendo essa ideia. Essa tradição pode ser uma resposta, a solução que estava procurando. Sadeas costumava ser um aliado tão forte, disse Adolin, parecendo lamentar o fato. Já tinha esquecido que ele derrotou Yennev. Então, o que mudou? Indagou Caladinho. Gavilar morreu, respondeu Adolin em voz baixa. Era o velho rei que mantinha meu pai e Sadeas voltados na mesma direção. Ele se inclinou para a frente, olhando as folhas e anotações de Shallan, muito embora obviamente não pudesse lê-las. Nós temos que fazer isso acontecer, Shallan. Temos que apertar esse laço ao redor da garganta daquela enguia. Isso é brilhante. Obrigado. Ela corou, então guardou as notas em um envelope e entregou-as a ele. Dê isso à sua tia. Detalha tudo que descobri. Ela e seu pai saberão avaliar melhor se é uma boa ideia ou não. Adolin aceitou o envelope, aproveitando para segurar a mão dela. Os dois compartilharam um momento, se derretendo um para o outro. Sim. Caladinho estava cada vez mais convencido de que a mulher não seria um perigo imediato. Se ela era algum tipo de vigarista, não queria acabar com a vida de Adolin, só com a sua dignidade. Tarde demais, pensou Caladinho, vendo Adolin recostar-se com um sorriso estúpido na cara. Ela já morreu e foi reduzida a cinzas. A carruagem logo alcançou os mercados externos, onde passaram por vários grupos de homens patrulhando, vestidos com azul Colin. Carregadores de várias outras pontes que não a 4. Servir como guarda ali fazia parte do treinamento. Caladinho desceu da carruagem primeiro, notando as fileiras de carroças de tempestade ali perto. Cordas em postes bloqueavam a área ostensivamente para impedir que as pessoas entrassem, embora os homens com cacetetes provavelmente fossem mais eficientes no serviço. Obrigado pela carona, Riso, disse Caladinho se virando. De novo, desculpe pela flauta que você... Riso sumira do alto da carruagem. Outro homem estava sentado ali no lugar dele, um sujeito mais jovem, de calças marrons e camisa branca, com um chapéu na cabeça. Ele o tirou, parecendo envergonhado. Perdoa eu, senhor, disse o homem. Ele tinha um sotaque que Caladinho não reconheceu. Ele me pagou bem, pagou sim. Disse exatamente que eu devia ficar para trocar de lugar com ele. O que houve? Disse Adolin, descendo da carruagem e olhando para cima. Ah, Riso faz essas coisas, carregadorzinho. Essas coisas? Ele gosta de desaparecer misteriosamente. Não foi tão misterioso, senhor, disse o rapaz, se virando e apontando. Foi mais ali atrás, onde a carruagem parou antes de virar. Era para eu esperar ele e depois dirigir essa carruagem. Tive que pular aqui sem sacudir nada. Daí ele saiu correndo e rindo como uma criança. Foi sim. Ele só gosta de surpreender as pessoas, disse Adolin, ajudando o Shallan a descer da carruagem.
Ignore-o. O novo condutor se encolheu como se estivesse constrangido. Kaladin não o reconheceu. Não era um dos criados regulares de Adolin. Teria que ficar lá em cima no caminho de volta para tomar conta desse homem. Shallan e Adolin saíram andando rumo à exposição de animais. Kaladin recuperou sua lança na parte traseira da carruagem, depois correu para alcançá-los, ficando a alguns passos atrás deles. Escutou os dois rindo e quis socá-los na cara. Quando a gente tá solteiro e vê casal, sempre dá vontade mesmo. Uau, disse Sil. Você deveria usar a força da tempestade, Kaladin. Não soltar raios pelos olhos. Ele olhou para ela, que voava e dançava ao redor dele, uma fita de luz. Então colocou sua lança no ombro e continuou caminhando. Qual é o problema? Indagou Sil, pousando no ar diante dele. Não importava para onde virasse a cabeça, ela automaticamente flutuava para aquele lado, como se estivesse sentada em uma estante invisível, o vestido flutuando até se tornar névoa abaixo dos joelhos. Problema nenhum, disse Kaladin baixinho. Só estou cansado de ouvir esses dois. Sil olhou sobre o ombro para o par logo à frente. Adolin pagou a entrada deles, indicando Kaladin com o polegar e pagando sua entrada também. Um pomposo haitiano usando um chapéu de estampa esquisita e um casaco longo com um desenho intrincado acenou para que avançassem, apontando para diferentes fileiras de gaiolas, indicando quais animais estavam onde. Shallan e Adolin parecem felizes. O que há de errado nisso? Nada, disse Kaladin. Contanto que eu não tenha que escutar. Sil franziu o nariz. Não são eles, é você. Está sendo azedo. Posso praticamente sentir o gosto. Gosto? Você não come, Sil. Duvido que tenha paladar. É uma metáfora. E consigo imaginar. E você tem gosto azedo. E pare de discutir porque estou certa. Ela as uniu para longe, indo pairar perto de Shallan e Adolin enquanto eles inspecionavam a primeira gaiola. Maldita esprena, pensou Adolin, caminhando ao lado de Shallan e Adolin. Discutir com ela é como... como discutir com o vento, imagino. Aquela carroça de tempestades parecia um bocado com a jaula de mercador de escravos em que viajara até as planícies quebradas, embora o animal lá dentro parecesse mais bem tratado do que os escravos. Estava sentado em uma pedra e a gaiola fora recoberta com creme para imitar uma caverna. A criatura propriamente dita era pouco mais do que um bolo de carne com 2 olhos bulbosos e 4 longos tentáculos. Fez Shallan, os olhos arregalados. Parecia até que havia recebido uma pilha de joias, só que, em vez disso, era uma criatura que parecia um caroço pegajoso, algo que Kaladin teria esperado encontrar grudado na sola da sua bota. Isso aí é a coisa mais feia que eu já vi, declarou Adolin. Parece o tronco de um áspero, só que sem a concha. É um sarpentim, explicou Shallan. Pobre criatura, disse Adolin. Foi a mãe dele que escolheu esse nome? Shallan deu um tapinha no ombro dele. É uma família. Então a mãe estava por trás disso. Uma família de animais, seu bobo. Eles estão mais frequentes a oeste, onde as tempestades não são tão fortes. Só vi alguns deles. Tem uns pequenininhos em Jaqueved, mas nada desse tipo. Nem sei que espécie é essa. Ela hesitou, então enfiou os dedos através das barras e segurou um tentáculo. A coisa imediatamente recuou, inflando para parecer maior, levantando 2 tentáculos atrás da sua cabeça de maneira ameaçadora. Adolin deu um gritinho e puxou Shallan para trás. Ele disse para não tocar em nenhuma dessas coisas, disse Adolin. E se for venenosa? Shallan ignorou-o, pegando um caderno da bolsa. Quente ao toque, murmurou ela para si mesma. É sangue quente de verdade. Fascinante. Preciso desenhá-la. Ela estreitou os olhos na direção de uma pequena placa na gaiola. Bem, isso é inútil. O que está escrito? Perguntou Adolin. Pedra do diabo capturada em Marabetia.
Os nativos alegam que é o espírito vingativo renascido de uma criança que foi assassinada. Nenhuma menção da espécie. Que tipo de erudição é essa? É uma exposição de animais, Shallan. Adolin deu uma risadinha. Veio de longe para entreter soldados e seguidores de acampamento. De fato, a exposição era popular. Enquanto o Shallan desenhava, Kaladin se ocupou vigiando todos que passavam por perto, garantindo que não se aproximassem. Ele viu de tudo, desde lavadeiras e décimos a oficiais, até mesmo alguns olhos claros de alto escalão superior. Atrás deles, uma olhos claros passou carregada em um palanquim, mal olhando para as gaiolas. Era um grande contraste em relação aos desenhos entusiasmados de Shallan e às provocações carinhosas de Adolin. Kaladin não estava dando crédito devido àqueles dois. Podiam ignorá-lo, mas não estavam sendo ativamente cruéis com ele. Estavam felizes e sendo gentis. Por que isso o irritava tanto? Porque quando não é a gente que está lá, irrita mesmo, é. Por fim, Shallan e Adolin passaram para a gaiola seguinte, que continha em guias celestes um grande tubo de água para que elas pudessem mergulhar. Elas não pareciam estar tão confortáveis quanto a pedra do diabo. Não havia muito espaço para se moverem na gaiola e não alçavam voo com frequência. Não era muito interessante. Em seguida, havia uma gaiola com uma criatura que parecia um pequeno chule, mas com garras maiores. Shallan quis desenhar esse também, então Kaladin ficou junto à jaula, vendo as pessoas passarem e ouvindo Adolin tentando fazer piadas para divertir sua noiva. Ele não era muito bom nisso, mas Shallan ria de qualquer modo. Coitadinho, disse Sil pousando no chão da gaiola, olhando para o ocupante crustáceo. Que tipo de vida é essa? Uma vida segura, Kaladin deu de ombros. Pelo menos ele não tem que se preocupar com predadores. É alimentado sempre. Duvido que um tipo de chule pudesse pedir mais do que isso. Ah, é? Indagou Sil. E você gostaria de estar no lugar dela? Claro que não. Eu não sou um tipo de chule, sou um soldado. Eles seguiram em frente, passando por várias gaiolas. Algumas Shallan quis desenhar, outras ela concluiu que não precisavam de um esboço imediato. A que ela achou mais fascinante foi também a mais estranha, um tipo de galinha colorida com penas vermelhas, azuis e verdes. Ela pegou lápis coloridos para fazer aquele desenho. Aparentemente, havia perdido uma oportunidade de desenhar uma dessas há muito tempo. Kaladin teve que admitir que a coisa era bonita. Mas como sobrevivia? Ela tinha um pedaço de concha bem na frente da cara, mas o resto do corpo não era esponjoso, então não podia se esconder em rachaduras como a pedra do diabo. O que aquela galinha fazia quando chegava uma tempestade? Sil pousou no ombro de Kaladin. Eu sou um soldado, repetiu Kaladin, falando baixinho. Você foi, replicou Sil. E o que eu quero voltar a ser? Tem certeza? Quase absoluta. Ele cruzou os braços, a lança apoiada contra o ombro. Só que... é loucura, Sil. Maluquice. Meu tempo como carregador de pontes foi a pior época da minha vida. Nós sofremos com morte, opressão, humilhação. Mas acho que nunca me senti tão vivo como naquelas últimas semanas. Depois do trabalho que realizara com a Ponte 4, ser um simples soldado, ainda que altamente respeitado como capitão da guarda de um grão-príncipe, parecia algo mundano, ordinário. Mas voar entre os ventos, aquilo era tudo menos ordinário. Você está quase pronto, não está? Sussurrou Sil. Ele assentiu lentamente. Sim. Sim, acho que estou. A gaiola seguinte estava cercada por uma grande multidão e havia até alguns esprenos de medo saindo do chão. Kaladin avançou, embora não precisasse abrir espaço. As pessoas cediam lugar para o herdeiro de Dalinar quando se percebiam quem era. Adolin passou por ele sem olhar duas vezes,
obviamente acostumado a tal deferência. Aquela gaiola era diferente das outras. As barras eram mais próximas, a madeira era reforçada. O animal lá dentro não parecia merecer o tratamento especial. A besta infeliz estava deitada diante de algumas pedras, os olhos fechados. O rosto quadrado mostrava mandíbulas afiadas, como dentes, só que de algum modo mais cruéis, e um par de longas presas despontavam na mandíbula superior. Os espinhos afiados que corriam da cabeça ao longo das costas sinuosas, junto com as pernas fortes, davam pistas do nome da fera. Espinha branca, sussurrou Shallan se aproximando da jaula. Kaladin nunca havia visto um. Ele se lembrava de um jovem, morto na mesa de cirurgia, sangue por toda parte. Ele se lembrava de medo, frustração e então de tristeza. Eu esperava, começou Kaladin, tentando expressar seus pensamentos, que essa coisa fosse mais... Eles não se dão bem em cativeiro, comentou Shallan. Esse aí provavelmente teria entrado em hibernação em cristal há muito tempo, se permitissem. Eles devem molhá-lo com frequência para que a concha não se forme. Não sinta pena dessa coisa, disse Adolin. Eu já vi o que eles podem fazer com um homem. Sim, concordou Kaladin em voz baixa. Shallan pegou o seu material de desenho, porém, ao dar início à imagem, as pessoas começaram a se afastar da gaiola. A princípio, Kaladin pensou que fosse algo relacionado ao próprio animal, mas a fera continuou ali deitada, os olhos fechados, ocasionalmente bufando de uma das narinas. Não. As pessoas estavam se aglomerando do outro lado da exposição. Kaladin chamou a atenção de Adolin, depois apontou. Vou verificar o que está vendo ali, indicou por meio de gestos. Adolin assentiu e pousou a mão na espada. Estarei atento, foi o recado. Kaladin foi correndo investigar, a lança no ombro. Infelizmente, logo reconheceu um rosto acima da multidão. Amaran era um homem alto. Dalinar estava ao seu lado, guardado por vários homens de Kaladin, que mantinham a multidão curiosa a uma distância segura. Ouvi falar que meu filho estava aqui, dizia Dalinar, ao bem vestido proprietário da exposição de animais. O senhor não precisa pagar, grão príncipe, disse o proprietário, falando com um sotaque altivo, como o de Sigizil. Sua presença é uma bênção grandiosa dos arautos sobre minha humilde exibição. E seu distinto convidado. Amaran. Ele estava usando um manto estranho, dourado, amarelo e brilhante, com um glifo preto nas costas. Sacro. Kaladin não reconheceu a forma, mas parecia familiar. O olho duplo, percebeu. Símbolo dos... É verdade? Perguntou o proprietário, avaliando Amaran. Os rumores no acampamento são bem intrigantes. Dalinar suspirou alto. Nós íamos anunciar na festa desta noite, mas já que Amaran insiste em vestir o manto, suponho que deva ser declarado. Sob a direção do rei, ordenei a refundação dos Cavaleiros Radiantes. Que isso seja proclamado nos acampamentos. Os antigos votos voltarão a ser ditos, e o luminobre Amaran foi, a meu pedido, o primeiro a dizê-los. Os Cavaleiros Radiantes foram restabelecidos, e ele será o líder.